para a turma que está chegando pela primeira vez, nós estamos fazendo essa primeira parte, né, da reunião. A gente faz estudo de uma obra da doutrina espírita, ou alguma outra espiritualista. E a gente fez algumas desse livro Doutrina Viva, que é depois que o Chico desencarnou, né, ditado pelo Chico Albacetti. Mas só que nós vamos fazer uma alteração, né? Eu acho que ainda tem mais uma semana, né? E são lições bem curtinhas. E hoje, essa lição, 67, da página 67, traços identificadores, é uma continuação da lição que a Lorena trouxe há 2 semanas atrás, quem estava aqui, que foi deste outro lado, por isso que eu pus essa música. Então, e ela falou muito bem, para mim pelo menos, assim, foi muito claro, muito leve, assim, a forma que ela trouxe, né, o que ela compreendeu da lição. E o Chico segue como se estivesse na mesma lição. Só para relembrar, ele fala, nessa lição anterior, que chama Deste Outro Lado, que a Lorena trouxe, sobre quando a gente desencarna, né? E aí ele trouxe aqui, e ele falou aqui, na lição anterior, que quando a Lorena até trouxe de uma forma muito legal, que ela falou assim, no dia eu fiquei pensando assim, olha, como é que é? Ele falou assim, gente, mas isso aqui que ele está falando, não é assim para os pobres mortais nós, não. É para os espíritos que já, né? Igual ele, né? Saiu daqui, passou direto, foi recebido por Jesus, né? Não é só ele não, mas quem já tem uma consciência maior, igual fala aqui, né? Se eu já tenho uma consciência um pouquinho mais ampliada, desencarno, aí ele falou aqui, eu amplio os meus sentidos lá do outro lado, né, Lorena, me ajuda? E aí, o que acontece? Eu vou ter outros valores, outras necessidades totalmente diferentes se eu desencarno nessa condição. Porque senão, ele nem fala muito nessa lição, mas nessa outra ele vai falar. Eu vou continuar como se eu estivesse praticamente aqui. Né? Isso que a Lorena trouxe também. Então, ele falou isso, e aí o que ele fala no finalzinho? Ele fala aqui que quando ele fala assim, na medida em que o espírito desencarnado toma maior consciência e ele vai ficando lá mais tempo, quando ele tem, né, que, igual o Chico, ele falou aqui, para que ele continuasse a ser o Chico que a gente reconhecesse, quando ele fosse dar mediunicamente, né, alguma mensagem, ele tinha que fazer o quê? Quem lembra? Se esforçar para trazer algum traço, né, que identificasse ele. Porque na hora que ele saiu daqui, na condição física que ele tinha, que era franzininho, né? Então, como é que a gente enxergava o Chico? Ali ainda estava super bem, no final, né, sem força física. Aí, né, nas necessidades físicas, trabalhando sem parar, a gente achava que ele estava fraco, né? Mas ele não parava de trabalhava de madrugada, né? A força dele era uma coisa absurda. Na hora que ele saiu daqui, tinha alguma necessidade que prendia ele aqui? Obviamente não, né? Então, já foi lá para os planos superiores, é lógico que o Chico não foi para nenhuma colônia próxima, né? Que a gente normalmente passa pela ascensão espiritual que ele já tinha. Então, ele já foi para lá. Menos ainda, ele ia precisar de alguma necessidade, estar ligado a alguma necessidade aqui da Terra, né? Aí, para ele se comunicar, ele ia ter que ainda trazer algum traço para que as pessoas, os médios, nós que estivéssemos ainda ligados nessas questões físicas, primeiro, identificar a mensagem dele, né? Segundo, acreditar, né? Nós ainda temos essa necessidade. E aí, o que nós temos o hábito de fazer? Só dei uma pincelada rápida na lição anterior, para a turma que está chegando.
E aí nós vamos fazer, que é de hábito, fazer a leitura da lição, que ela é muito curtinha, e aí nós vamos conversar sobre essa lição, que são traços identificadores, que é exatamente a continuação da lição da Lorena trouxe. Então vamos lá, vamos ler? Pode começar, quem me ajuda? Voltando a falar sobre o tema do capítulo anterior, digo-lhes, quanto mais tempo o espírito se demora neste outro lado, mais ele vai perdendo contato com a cultura e com os hábitos dos homens. Não me refiro àqueles que desencarnam e permanecem nas esferas próximas, onde a vida continua quase sem nenhuma modificação. É por ser tão semelhante para eles que muitos não conseguem, de imediato, perceber a diferença, nem mesmo na paisagem em torno. A vida, onde estivermos, será a projeção de nossos estados mentais, a refletir por fora o que somos por dentro. Certos espíritos, porém, que de alguma maneira transcenderam os limites da vida física, perdem contato com a realidade ilusória das criaturas encarnadas. Eles informam-se a tal ponto que, quando pretendem entrar em contato, através do intercâmbio mediúnico, carecem de reciclar-se, porque, na maioria das vezes, faz adentrando o psiquismo do próprio medianeiro. Portanto, à medida que o tempo do nosso desenlace passa, fica mais difícil para nós e os médiuns que se dispõem a interpretarmos o pensamento, conservar os traços identificadores, principalmente no dia diz respeito ao vocabulário. Um dia mais mesmo. Do que diz respeito? Então, do que diz respeito? Mas aqui, vamos ler de novo ou deu pra? Podemos ler de novo? É bom. Eu queria que vocês, alguém que quiser comentar, o que marcou aí nessa lição, assim, de cara? Eu queria, assim, quem quer falar alguma coisa? O que tocou, assim, que o Chico trouxe, assim? É a questão do tempo que se fica lá e que a gente vai perdendo esse costume, né, do que a gente vive aqui na Terra. Eu nunca tinha pensado. A encarnação é esquecível, né? É, mas aí vocês acham que são todos? Não. Sindicatos? Não. O que eu mais gostei, quando eu estava estudando para Você está aqui perto, né? o que eu mais gostei, porque eu tive que ler esse segundo para poder entender o meu um pouco, né? O que eu mais gostei é uma frase, até a frase que eu li, que a gente reflete aquilo que nós estamos por dentro. Então, se a gente está num lugar, né, se a gente está com uma vibração bacana, joia, né, um desencarne que nem o do Chico, que é ascendente, ele vai sempre refletir coisas sublimes, né? E enquanto que nós, meros mortais, que eu mera mortal, que vou desencarnar, não vou ter um desencarne tão ascendente, com certeza eu vou vibrar numa... Você ainda vai estar ligado. Eu né? ainda vou estar ligado. Eu acho que nós que já temos um pouquinho mais de Vai ser menos consciência, pior. não é tanto. Vai ser menos pior. Eu vou estar ligada com as questões que eu ainda estou ligada. Se eu já me desliguei de algumas coisas, elas não estão, né? E vai ser esquecível aquilo que eu já deixei, né? Você falou, a encarnação é esquecível. É aquilo que eu já consigo me desapegar, né? Né? O Vanessa está perto da gente de três, eu vejo pelo menos três formas, de duas formas bem feias. Primeiro, Vanessa, eu pediria para falar mais alto, para a gente ouvir aqui atrás. o nosso jeito de falar. Eu, Isabela, eu não falo do mesmo jeito que eu falava há 20 anos atrás. Então, o nosso jeito de falar muda, as nossas características mudam mesmo estando encarnados. Que o Chico fala também. O que dirá quando mudar que para ele fala falar. de reciclar, né? Outra coisa Se eu tiver também, que falar, vou ter que reciclar. bem próximo da gente. Dependendo da personalidade, por exemplo, um baiano que muda para Minas, ele pode ou não manter em maior ou menor grau os maneirismos e características. E a terceira coisa que eu queria comentar é que
eu fiquei pensando muito, quando meu avô desencarnou, é que num determinado momento ele vai se lembrar de todas as encarnações que ele teve. É o que a Lorena trouxe, né? Eu sou um somatório. Então, porque ele esse encarno deixa... que eu trago, eu tenho um somatório de tudo que eu já vivi. Então ele deixa de ser só o Roberto e passa a assumir quantas vezes ele foi avô, quantas vezes ele trabalhou, quantas vezes. Então, eu acho que fica praticamente impossível manter as características de todas as encarnações. Não, exatamente, é isso que então, eu falo. Eu sou um somatório. Mas se eu consigo me desligar e assumir essas características, né, dentro daquele texto do anterior, eu não posso também, para eu ser esse ser, eu não posso também estar pegado só nessa, né? Então, se eu desencarno e fica aqui agarradinha, eu vou manter. É que eu falei da questão da personalidade. Dos traços. Eu não consigo manter. Se eu acendo um pouquinho, se eu já tenho um pouquinho de consciência e já consigo fazer contato com o meu todo, é difícil. O Chico, então, nem se fala, né? E quando ele fala com essa questão da proximidade com o médium, e acaba ele fala da questão mediúnica, né? É mais difícil ainda. E aproximando esse fato da gente, quantas vezes, às vezes, num casamento, ou numa amizade muito próxima, numa convivência muito próxima, você acaba tendo o mesmo tom de voz, a mesma forma de falar daquela pessoa que você é muito próxima. Com certeza. Então, isso não é distante, é muito próximo. Exatamente. Então, se eu faço isso aqui, na hora que eu vou, né, eu tenho que trazer. Então, trazendo aí, então, a questão desse traço, quanto eu carrego. Maíra, Oi? aumenta o volume um pouquinho, você não vai... Senão nós aqui atrás... Desculpe, vou aumentar. Vou aumentar. Desculpe. Então, quanto eu fico apegada às minhas características. Quanto eu tenho arraigado em mim as minhas características. Então, assim, o que me identifica? Né? Eu fiquei pensando assim, por que o Chico trouxe isso assim, tão diretamente assim, nessa questão, para que a gente reflita? O que me identifica? Como a pessoa vai me reconhecer, vai ser, né, um traço que vai me identificar, né? Como é que me caracteriza, né, essa minha personalidade dessa encarnação? Então, eu trago nome, né, a Vanessa, esposa do Anderson, filha do Eudes, da Naná, vou carregando aí um tanto de coisa, né? Físico, morena, de castanho, cabelo cacheado. Não. E aí vou levando, né? Então eu trago, eu trago traço físico, vai passando atenção. Então eu trago cada um traço, seu traço físico, né? Da genética. Aí eu trago também as questões que eu resolvo seguir, que pode ser até familiar, religioso, casta, né, em alguns lugares. Aí vou acumulando um tanto de traço, né? E aí tem os comportamentais, né? Então eu consigo ter. E aí quando eu olho, e aí eu me vejo, ora, nos bons, né, nos altruístas, que me faz ter um comportamento legal, ora, naqueles, né, assim, mais difíceis, que me fazem ter comportamentos não tão legais. Eu vou, então, tendo vários traços identificadores. Eu não vou conseguir, eu já reconheço hoje que eu tenho os dois, né? Então, aí eu não vou conseguir sair daqui e ir para cima, porque eu ainda estou, né, tentando equilibrar nesses dois, né? Vamos ver o que mais. Aí, vamos por partes aí desse texto. Aí
Aí eu achei legal as coisas que ele, quando ele fala assim, voltando a falar sobre o tema anterior, que é que ele fala lá, do outro lado, quando eu desencarno, ele falou, quanto mais tempo o espírito demora neste outro lado, mais ele vai perdendo contato com a cultura e com os hábitos dos homens. E aí, quando eu penso no desencarne, que a Lorena até falou assim, mas eu, mas se eu já tenho um pouco de consciência, eu, por exemplo, eu tenho 2 exemplos recentes de desencarne, que próximos meus, e que eu imagino que tenham sido diferentes também. Meu pai, desencarnou agora tem um mês, e a gente já teve notícia, fiquei super feliz. E assim, eu penso que muitas questões ainda ele tinha que rever dele, mas ele fez uma trajetória de vida, que todo mundo conhece, eu tenho como dizer isso, que fez ele dar muitos passos. Eu sei que ele vai ter um pouco mais de consciência na hora que despertar. A notícia que ele já despertou, fiquei super feliz. E aí, claro que lá vai ampliar a consciência dele e ele vai ver que muitas coisas ele podia ter feito. Mas ele fez muitas. Então, quando a gente fala desse equilíbrio, mas eu já tenho consciência que a necessidade é de aqui, encarnado, não lá, fazer o reconhecimento das minhas questões e já alimentar iluminar minha sombra, eu já vou diferente. É claro que eu não vou sair daqui ser recebido pelo Cristo. Se eu já conseguir fazer alguma incursão e reconhecer o meu Cristo interno, eu já vou estar bem, Mas o Cristo mesmo, igual a gente sabe que o Chico foi recebido, eu sei que não. Muito caminho eu tenho que seguir, mas eu já estou aqui no Ismael, muitas pessoas já estão em outros grupos que já ampliam um pouco mais a consciência, já conseguem trazer o Evangelho nessa proposta nossa aqui do Ismael, que é para mim, aqui para dentro, o que o Cristo falou para mim lá atrás, e que eu estou aqui até hoje repetindo, e não para fora, e não para o Evangelho é, Luciana? Cadê o seu fariseu? É o meu, Cadê o meu Nicodemos? Onde que eu estou, fazendo como Nicodemos, que já tinha uma consciência e procurou o Cristo, e o fariseu que utilizava a religião para fora, para o outro e não para ele. Então isso eu tenho que reconhecer em mim. Então eu penso que eu já consigo ter uma coisa, posso até despertar lá e ficar revoltada e não aceitar, Porque eu queria ficar aqui mais um pouco. Mas eu já compreendo melhor, Aí então, o que acontece? Então ele vai perdendo. Se eu já, se eu já passo um tempo maior, porque tem pessoas que precisam encarnar rápido pela necessidade mesmo do espírito, ele vai estar mais ligado nos traços, ele não vai perder muito aquele traço. Ele já vai, Se eu já passo mais tempo, eu vou ficar mais distante da minha confusão quando encarnado. Se eu não conseguir ampliar um pouco minha consciência, Aí ele continua, não me refiro àqueles que desencarnam e permanecem nas esferas próximas, onde a vida continua sem nenhuma modificação. Hoje já tem até livros, O Inácio mesmo, o doutor Inácio Ferreira traz livros, o último que eu li, eu fiquei estarrecida. Porque o plano que nós vivemos aqui, e um plano que algumas pessoas desencarnam e ficam, é muito próximo e idêntico ao que nós vivemos.
em tudo. Aí ele fala. E é tão semelhante que eles não conseguem nem perceber a diferença, nem da questão física, assim, da paisagem. Então é uma coisa... Eu espero, né, Lorena, não estar aqui agarrada. Um pouco mais em cima. Um pouquinho, mas só um degrauzinho, né? Então, olha pra você ver né? Como é que mexe. E aí, ele fala, não, a vida, aí, né, isso que ele tocou, essa frase é baiana, também achei legal. Aonde estiver, será a projeção de nossos estados mentais, a refletir por fora o que somos por dentro. Com certeza, com certeza. Eu preciso viver um tanto de questão difícil que virá, independente do que eu fizer, ela virá. Vai depender só de mim, como eu vou vivenciar aquela questão. Eu lembrei muito da palestra do Gilberto, semana passada, que estava aqui, né, falando sobre como que a vivência, né, como que a pessoa, o comportamento da pessoa interfere nos estados de enfermidade dela. E aí ele até selecionou assim, alguns casos. E aí é isso. Então, tanto nas enfermidades, nas questões mais desafiadoras, quanto nas boas que nós né, relacionamos como boas, vai depender de mim. Quantas pessoas vivem, né, assim, situações que a gente olha, são maravilhosas, a pessoa está vivendo ali, reclamando, não para nem para aproveitar aquela situação. Então, como é que ela vai estar? Como é que vai ser? Como é que vai ser, né, o que vai estar em torno dela? Vai depender dela, né? Quais são as figurinhas que eu busco ilustrar? Então, se qualquer situação que for, se eu encaro, olhando o lado bom, eu vou estar vivendo o céu aqui na terra. Se não, eu posso estar na beira desse lago aí, lindo, maravilhoso, e estar, né, nem aproveitando a brisa, a energia, né, o ar. É isso. E aí, então, ele fala, certos espíritos, porém, de alguma maneira transcenderam os limites da vida física, perdem o contato com a realidade ilusória. Então, aqui é a ilusão. A realidade ilusória das criaturas encarnadas. Então, enquanto a minha vida verdadeira é lá. Aí a vida que passa é essa aqui. Né? Então, eu me distancio dela, né? Se eu consigo transcender, eu me distancio, aproveito o que ela me trouxe de experiência e vou aprender lá. Porque se eu não faço isso, eu simplesmente fico um tempo lá e volto. E lá eu também aprendo. O tempo que eu estou lá, às vezes posso até demorar um pouco mais, exatamente porque eu estou aproveitando. Né? Assim eu imagino. Aí ele fala, aí o que acontece? Desinformam-se, aí eu fiquei pensando assim, quanto eu perco de ficar escutando jornal, aquelas coisas horrorosas. Eu fico desinformado mesmo, dá vontade. Mas olha só que legal, desinformam-se a tal ponto que quando pretendem entrar em contato através do intercâmbio mediúnico, carecem-se de reciclar-se, né? O que a Bela estava falando. Por quê? Se eu fico um tempo, na época que eu desencarnei, era um vocabulário diferente, eram hábitos diferentes, né? Não tem problema. Beleza. Se eu tenho necessidade de trazer algum conteúdo para cá através de algum médium, eu vou me reciclar. Aí o que acontece? Eu já tenho uma condição, eu vou me adaptar ao aparelho mediúnico que vai, né, me receber através do psiquismo dele. Né? Então, isso aí não tem problema, não é um problema. Então, achei interessante o Chico trazer essa questão para a gente refletir. Né? Eu fiquei pensando, por que Chico trouxe isso, assim, né? Exatamente, o que eu estou fazendo aqui? Você acha que quando ele fala reciclar, o que na maioria das vezes fazem adentrando no psiquismo, é aprender com
o médio que ele está eu acho de uma maneira? Eu acho que é adaptando ao que o médium tem. Senão, que hoje a mediunidade sabe, a gente sabe que é mais intuitiva do que mecânica mesmo, né? O médium utiliza o que ele tem, né? Então, se o que ele tem, o espírito que está trazendo, né, não reconhece porque é de outra época, ele adapta. Né? Ele se adapta àquilo para trazer o necessário, né? A mensagem. Então, à medida que o tempo do nosso desenlace passa, fica mais difícil para nós, os médicos, que se dispõem a interpretarmos o pensamento, conservar esses traços identificadores, principalmente no que diz respeito ao vocabulário. Então, não tem necessidade nenhuma de eu manter esses traços, porque na hora que eu precisar, o melhor é eu não ter mesmo, e não ficar presa, né? Igual falou do Chico e o Emmanuel, hora um estava, hora o outro. Então, assim, tanto fazia, mas eles já estavam, né? Esse intercâmbio, isso aí ele não tinha que preocupar. Mesmo assim, ele ainda tinha que adaptar, dependendo, né? Porque depois, aí agora que ele está lá, quem está recebendo tem, né, também ele tem que se adaptar. Mas eu acho que assim, o importante para mim que ficou é a necessidade de eu espiritualizar, de eu entender o que eu preciso de fazer aqui e me desligar cada vez mais das ilusões e me ligar ao que realmente eu necessito. Eu necessito ainda cuidar das minhas questões que não dei conta ainda, sim, mas eu tenho que conhecê-las. Eu conheço, cuido delas e sigo adiante. Então, para mim, né, eu achei muito bacana essa lição, junto com a da Lorena, para me mostrar que só depende de mim. Né? Eu não posso pôr responsabilidade em nada fora de mim. Então, era isso que eu queria. Alguém mais queria colocar alguma coisa? Muito obrigada pela paciência, pela sustentação. E aí, acho que você